Eu tentei não shippar ele com ninguém. 326 livros. O porquê eles se odeiam a gente vai descobrir nesse livro. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Bom, as minhas férias do trabalho estão chegando ao fim, então faltam praticamente 2 dias para que eu volte a trabalhar, mas enfim, vocês vão passar alguns dias comigo. Eu tenho 2 livros no meu radar, As Coisas que Deixamos para Trás e Corte de Chamas Prateadas, que eu estou morrendo de medo de ler esse livro. Eu também tenho que limpar a minha estante. E eu quero também assistir pelo menos 2 adaptações, que são dos livros Um Dia e Um Homem Chamado Ove, que tem vlog aqui no canal desses 2 livros. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Mais uma sequência de livros finalizada. Knockmount é uma trilogia de romances contemporâneos, com muito drama, com um pouco de comédia e muitas cenas hot. Todos os romances são ambientados nessa pequena cidade chamada Knockmount. Cada um dos livros a gente conhece um casal diferente. Em As Coisas que Nunca Superamos, que é o primeiro livro dessa trilogia, a gente vai conhecer a Naomi, que está fugindo do seu próprio casamento, e ela vai ir para essa pequena cidade em busca da sua irmã gêmea. Só que ela vai ter que cuidar da sobrinha dela, que ela nem sabia da existência, e o Canox vai ajudar ela, e eles são o completo oposto. No segundo livro, As Coisas que Guardamos em Segredo, a gente vai conhecer o policial Nash, que é o irmão do Canox, e assim, ele está passando por um momento muito difícil, algo que acontece no primeiro livro. E ele vai se envolver com uma mulher chamada Lina, que é cheia de segredos. Esse foi o livro que eu menos gostei. E o terceiro livro, As Coisas que Deixamos para Trás, eu mostrei o início da minha leitura pra vocês, e eu finalizei esse livro, e assim, foi o meu favorito com toda certeza. Eu tive até que organizar as minhas avaliações anteriores dos livros. Acontece. Aqui a gente vai conhecer a Sloane, que é uma bibliotecária apaixonada por livros. Ela acaba perdendo o pai dela, então ela está lidando com esse luto. A gente sabe que o pai dela foi um grande homem, um homem que ajudou muitas pessoas, inclusive o nosso protagonista, Lucian, um milionário. Nos 2 livros anteriores, a Lucy nos traz alguns momentos desses 2 aqui. Ela instiga a gente a querer descobrir o que aconteceu com esses 2, porque eles simplesmente se odeiam. Então, o porquê eles se odeiam a gente vai descobrir nesse livro. O nosso mocinho tem um passado muito traumático. A gente tem 2 linhas do tempo, o passado e o presente. O passado, onde a gente vai descobrir o que foi que aconteceu com esses 2. O presente são eles lidando com essa atração, com assuntos muito mal resolvidos, muita mágoa, além dessa perda muito grande que são pros 2. A gente basicamente vai acompanhar o dia a dia desses personagens. São casais com mais de 30 anos, só que eles ainda têm um pouquinho de maturidade, sabe? Não são tão maduros assim. Estão lidando com seus traumas. Em todos os 3 livros, a gente tem uma espécie de vilão. E aqui não foi diferente. Eu amei o epílogo, eu fiquei simplesmente apaixonada. Foi um desfecho perfeito pra todos eles. Eu fiquei apaixonada pelo casal. E aqui, os 2 têm apelidos. O nosso protagonista chama a nossa mocinha de Fada. E a nossa protagonista, ela tem uma variedade de apelidos. O principal é Lúcifer. Sim, ela chama ele de Lúcifer. E sim, eu amo esse clichê onde a nossa protagonista ama ler e o nosso protagonista masculino lê os livros que ela gosta. Eu
amo isso. Você já leu A Biblioteca da Meia-Noite? Sua voz subiu uma oitava. Ele responde: eu leio todos os livros escolhidos para o seu clube de leitura. Definitivamente o melhor de todos. Esse livro foi o meu favorito, com toda certeza. Eu classifiquei ele com 4 estrelas. Eu estou com muito medo. Eu sei que muita gente ama, eu sei que muita gente odeia. E assim, eu juro que eu não tenho ideia de qual vai ser a minha opinião no final desse livro. Corte de Chamas Prateadas. Eu devo dizer que a Kotar mudou o meu cérebro. E eu sou simplesmente apaixonada por todos os livros que eu li. E quando eu descobri que a narração mudava aqui, foi uma grande decepção pra mim. Porque eu realmente não tenho nenhum tipo de afeto pela Nesta. Pelo menos não ainda. Eu amo o Cassian e estou muito empolgada pra voltar para esse universo. Mas eu não sei, eu sinto que a Nesta vai fazer muita gente sofrer nesse livro. Eu sinto que o Cassian vai sofrer bastante nesse livro também. E eu não sei se teremos uma redenção que faça com que eu consiga amar essa personagem. Então assim, gente, chegou um momento e não tem pra onde eu correr. E é isso. Um livro com um pouco mais de 700 páginas. Eu espero realmente gostar dele. Finalmente chegou a hora, aquele momento em que eu enrolo muito, porque depois da minha coleção de livros ter crescido tanto, realmente a tarefa de limpeza se tornou algo que eu não gosto muito. E assim, eu tenho 2 espaços, né? Eu tenho essa estante que eu ganhei do meu namorado. Desse outro lado ficam livros que eu já li, mais livros que eu pretendo doar ou até mesmo trocar em sebo. São aqueles livros que eu realmente não me vejo lendo futuramente. Além da limpeza e a organização, eu tenho a intenção de descobrir quantos livros eu tenho, porque faz muito tempo que eu não faço essa conta, quantos já foram lidos, e com essa limpeza, talvez eu retire mais alguns livros que eu não pretenda ler futuramente. Quem tem muito livro sabe que essa tarefa não é tão agradável. Enfim, vamos começar. Estou quase na linha de chegada e eu nem acredito, então só falta esse nicho aqui. Meu Deus, eu não acredito.
Eu estou muito feliz porque minha estante está visivelmente agradável pra mim, organizada e limpa. Bom, basicamente a minha organização é... Aqui em cima temos fantasia barra romantasia, que caso você não seja novo aqui no canal, você sabe que é literalmente meu subgênero favorito. Temos romance, logo abaixo. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem gêneros no geral mesmo, que entra a própria fantasia, romance, ficção histórica e por assim vai. Do outro lado ficaram todos os livros que eu já li, mais aqueles livros que eu pretendo me desfazer deles. Sobre a minha leitura atual, eu não andei muito, então assim, eu estou sentindo a ressaca literária batendo na minha porta. E ela está bem próxima de mim, assim, bem próxima. Eu sinto isso na minha alma. Eu estou no capítulo 15, na página 164. Agora que eu cumpri minha tarefa, eu vou me recompensar com uma boa leitura. Talvez eu assista um dia. Eu acabei de assistir um dia e eu estou com o mesmo sentimento de quando eu terminei de ler o livro. Então aquela tristeza, aquela raiva, onde os personagens perderam tanto tempo procurando por algo que estava ali, do ladinho deles. E é aquela coisa, o tempo, e a gente nunca sabe exatamente quanto tempo a gente tem. Eu achei que eu ia chorar mais, eu assisti meio que afastada pra não sofrer tanto. Se passaram muitos e muitos dias desde a última vez que eu falei com vocês. Finalizei Cortes de Chamas Prateadas. Eu não me imaginava criando um afeto agradável sobre esta personagem. Vamos falar sobre o casal. Eu amei o relacionamento da Nesta com Cassian, a conexão dos dois, a forma como o Cassian permaneceu do lado da Nesta quando ela estava no seu pior mental, no seu pior físico, e ele continuou ali estendendo a mão a ela. E pra mim isso foi muito bonito. Então assim, algo que eu já ouvi algumas pessoas reclamando sobre o romance é por ele não dizer eu te amo a Nesta. Ao meu ver, a intenção da Sarah aqui foi dizer que não era preciso ele dizer eu te amo, porque ele disse eu te amo de diversas formas, pelo menos foi o que eu senti. Obviamente, ele fala muitas coisas bonitas sobre ela ao decorrer da história, mas eu digo especificamente sobre esse eu te amo, porque eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. Eu amava a versão da Nesta quando ela estava com Cassian também. Com toda certeza, um dos maiores pontos positivos pra mim na história foi a criação da amizade entre a Nesta, a Green e a Mary. A forma como esse laço entre as três se criou foi tão bonito, foi tão cuidadoso, foi tão devagarinho, passo a passo. Então assim, três mulheres, três féricas, convivências tão diferentes, mas similares também, com seus próprios traumas, com suas próprias dores, se dando força, se apoiando. Foi incrível, eu me apaixonei pela amizade dessas três. A construção dessa irmandade eu achei muito bonito e elas foram tão importantes pro crescimento da Nesta. E assim, ver o crescimento pessoal de cada uma dessas personagens foi muito bonito e eu quero tudo de melhor pra elas. Falando especificamente sobre a Nesta, ela era uma personagem que realmente não me agradava, ela era muito amargurada, ela era muito odiosa talvez, muito cruel também em muitos momentos, mas entender como funcionava a mente dessa mulher foi esclarecedor. Obviamente, nada justifica a gente machucar o outro. Eu senti empatia pela personagem e eu consegui
consegui ver a dor dela, eu consegui sentir um pouco da dor dela. Em muitos momentos ela me irritava, mas daqui a pouco eu estava amando ela e daqui a pouco eu estava odiando ela também, meu Deus, por que você fez isso? Enfim, em certas atitudes, em certos pensamentos, em ver um personagem que realmente tinha desistido da vida, não se enxergava como merecedor de nada, enxergando novamente a beleza na vida e sentindo essa vontade de viver, foi muito tocante pra mim. Então, ver essa personagem se reconstruindo aos poucos, ver essa personagem reconstruindo relações quebradas, foi muito tocante, muito bonito pra mim também. Então, eu realmente não odeio mais a Nesta. Não consigo odiá-la mais. Desculpa, não consigo. A grande discussão que temos dentro desse fandom, ou uma das maiores, brigas, discordâncias, é sobre quem Ezra deveria ficar, o nosso encantador de sombras. E assim, eu tentei não shippar ele com ninguém. No fundo do meu coração, se você já me acompanha aqui, sabe que é muito difícil, porque eu sou sim uma pessoa que ama romance, então qualquer migalha eu estou ali mastigando e me entregando pra história. Então eu lutei com todas as minhas forças pra que eu não shippasse esse homem com ninguém. Ao decorrer do vídeo, acredito que vocês tenham visto que eu intercalei a leitura com o livro físico e o Kindle, e no meu Kindle eu tinha baixado a história junto com o capítulo extra, que nem todos os livros possuem esse capítulo extra. Então, depois da leitura desse capítulo extra, não teria como, pra mim, shippar o Ezra com outra pessoa além da nossa Gwen. Não tem como. As sombras dizem tudo. As sombras dizem tudo. A questão é, eu penso em diversas formas de como isso pode não acontecer, de como isso pode ser destruído pelos caminhos que a Sarah pode caminhar com a história, e isso me deixa em alerta. Porque se isso não acontecer, eu vou ser uma das garotas mais tristes deste mundo, sem drama. Se eu de verdade tivesse o contato de Sarah J. Maas, eu ligaria pra ela e eu imploraria pra isso acontecer, porque é muito complicado. Porque, independente de quem ele fique, alguém vai ficar chateado. Eu prefiro que ele fique com a Gwen. Eu classifiquei esse livro com 4 estrelas, o que é realmente muito bom. Uma coisa que me decepcionou aqui foi essa questão da política, as desavenças, uma possível guerra. Como foi se encaminhando, vai criando uma expectativa que eu realmente esperava que fosse igual ao terceiro livro. Só que foi tão rápido e tão fraco pra mim a forma como aconteceu. Eu fiquei desapontada. Eu criei uma certa expectativa pra esse combate, ele foi resolvido muito fácil, de uma forma muito simples. Enfim, eu achei muito fraca essa parte do livro, mas eu entendi que o ponto principal aqui nesse livro foi realmente o trabalho na nossa protagonista Nesta, que eu amei muito e eu foquei realmente nisso na história, por isso que ele foi um 4 estrelas pra mim. Se você está aí fugindo desse livro por questões de odiar a nossa protagonista, tente ler esse livro, dê uma chance a ela, mas vá de coração aberto. O meu suspense não foi algo intencional pra contar pra vocês quantos livros eu tinha na minha estante, foi porque eu contava e a conta não batia no final, então eu tenho um leve problema com números e a minha concentração é simplesmente horrível por conta da minha ansiedade. Então meu namorado me ajudou a contar os livros, na verdade ele contou os livros. Os livros que eu não tenho a intenção de ler são 25 livros. Ou eles vão ser doados ou trocados em sebo. Só que assim, eu já tentei trocar livro no sebo e eu não achei vantajoso, porque eles queriam me dar R$5 por livro. Então pra mim não rolava. Livros não lidos, 59. O total de livros lidos é 242 livros físicos lidos. O total de livros é 326 livros. 326 livros. É realmente um número muito grande. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho, a limparem a estante de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!